mestre, um profeta ou um lunático? Afinal de contas, quem é Jesus? Se você tem essa dúvida, fica ligado que esse é o nosso assunto de hoje. Quem é Jesus? Essa é uma pergunta muito importante. Eu arrisco dizer que é uma pergunta da qual depende a sua vida. Nós vivemos no Brasil, um país de maioria cristã, então basicamente todo mundo acha que já sabe responder a essa pergunta. Mas será que sabe mesmo? Quem é Jesus? Conversando com as pessoas aqui na igreja, eu percebo que muitas delas têm dificuldades ou dúvidas centrais acerca de quem foi Jesus, qual é a sua natureza, qual é a obra dele ou qual a importância dele na vida de uma pessoa. Bom, os discípulos uma vez estiveram com Jesus e Jesus fez exatamente essa pergunta para eles. Essa história está lá em Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus chega com os discípulos em Cesareia de Filipe e fala assim para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? E alguns dizem assim: bom, eles dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou João Batista, algum dos profetas. E Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz para ele: parabéns, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, ou seja, você não chegou a essa conclusão sozinho, mas Deus é que revelou isso ao seu coração. Então nós podemos dizer que a natureza real, a identidade real de Jesus é que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Algumas pessoas, isso é muito comum hoje em dia, tratarem Jesus como se ele simplesmente fosse um mestre da moral, um grande sábio, uma grande personalidade, alguém que falou e pregou sobre o amor, sobre a compaixão, mas era simplesmente isso. Dizer que Jesus é Deus é uma coisa assim para os fanáticos. Inclusive, alguns historiadores dizem que essa ideia de que Jesus se tornou Deus é uma ideia bem posterior, que se desenvolveu muitos e muitos anos após a morte de Jesus, mas que, enquanto ele estava na terra, os seus discípulos não acreditavam nisso e tampouco Jesus disse que era Deus. Mas será mesmo? Quando nós olhamos para os documentos mais antigos desse período que nós temos em mãos, ou seja, o texto sagrado, a Bíblia, nós vemos que Jesus, sim, se considerava divino e que os seus seguidores também o consideravam divino. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim para nós: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom, que linguagem é essa? O que é o verbo? O verbo, ou a palavra grega logos, é uma palavra muito conhecida daquela época dos filósofos pré-socráticos, que acreditavam que o logos era como se fosse a alma do mundo. É o princípio que coloca ordem em todas as coisas do universo. Algo parecido como a lógica, talvez, para nós hoje nos nossos dias. Mas eles acreditavam que havia então essa alma do mundo e que essa alma do mundo que mantinha todas as coisas em ordem se chamava Logos. Mais um pouco à frente, João diz que este verbo se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como unigênito do Pai. Ou seja, que essa alma divina, esse princípio que dá vida a todas as coisas, se encarnou, virou um ser humano e habitou entre as pessoas. Então essa é a posição dos discípulos de Jesus sobre ele, que Jesus não era simplesmente um homem, simplesmente um mestre da moral, um mestre da compaixão ou um filósofo. Não, ele era o próprio princípio divino que estava em todas as coisas e que se encarnou, assumiu uma forma humana e então andou entre os homens. Essa posição é confirmada também pelo apóstolo Paulo lá em Filipenses 2:5, que diz: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes assumiu forma humana, se humilhou assumindo forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí então o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome. Então nós vemos que os seguidores de Jesus, sim, acreditavam que ele era divino. Mas será que talvez eles tenham errado na interpretação? Será que Jesus disse que ele era divino? Bom, muitas declarações de Jesus são declarações especiais, não são simplesmente meramente humanas. Jesus disse:
que ele era o pão que havia descido do céu, o pão que alimenta a alma. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida e que ninguém poderia vir ao Pai se não fosse por meio de Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim viverá, mas aquele que não crer em mim já estará morto, está condenado. Jesus disse que ele era o eu sou. Ele disse para os judeus antes que Abraão existisse: eu sou. E quando Jesus diz eu sou, ele está assumindo para si o nome de Deus. Ele disse também aos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, várias vezes Jesus fez essas declarações. Mas será que são apenas essas declarações divinas que fazem de Jesus divino? Porque qualquer pessoa pode começar a dizer esse tipo de coisa. Mas Jesus não. Ele não apenas falou, mas ele agiu como Deus. Obviamente, nós olhamos para a vida de Jesus e vemos que ele era um homem. Ele sentia fome, como sentiu no deserto, ele sentia sede, como lá em João capítulo 4 pediu água para a mulher samaritana, ele sentia sono e ele podia dormir, como dormiu no barco com os discípulos. Ele era um homem comum, mas ele era muito mais do que um homem, porque um homem comum não poderia dar voz à tempestade e com a sua voz acalmar os ventos e o mar. Um simples homem não poderia dizer a alguém: os seus pecados estão perdoados, e nem a alguém aleijado para se levantar e ser curado instantaneamente naquele momento. Portanto, Jesus não apenas falava como Deus, mas ele agia com o poder divino. O que eu quero dizer para você é que saber quem Jesus é algo muito importante. Os primeiros cristãos formularam uma declaração que nós conhecemos como o Credo dos Apóstolos, ou a Declaração de Fé dos Apóstolos. E nessa declaração de fé sobre Jesus, ela é exatamente assim: creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Essa é a declaração sobre quem é Jesus. Ele é Deus, ele é um com Deus, Filho de Deus. Ele se encarnou, nasceu da Virgem Maria de uma forma milagrosa, ele foi crucificado, morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus, de onde um dia irá voltar para buscar a sua igreja. Este é Jesus, este é o Jesus da Bíblia, este é o Jesus que os primeiros documentos da história revelam para nós. Este é o Jesus pelo qual os apóstolos e tantos outros cristãos na história deram a sua vida. Este é Jesus. Ele é 100% totalmente Deus, ele é totalmente homem. Ele morreu e ressuscitou e hoje está vivo ao lado de Deus e nos deu o seu Espírito Santo. E saber quem é Jesus é muito importante. Você deve saber quem é Jesus, mas conhecer Jesus é diferente. Muitas pessoas podem dizer que sabem quem é Jesus, mas nem todos conhecem a Jesus. Conhecer a Jesus implica numa relação pessoal, íntima, de crer nele, de se arrepender dos seus pecados e crer de todo o coração que ele é o único e soberano Deus e que ele é o único e suficiente Salvador para nós. Quando você conhece a Jesus, você tem a experiência que Pedro teve, de ter a sua identidade revelada ao seu coração, de entender que Jesus é o Cristo, Jesus é a resposta, Jesus é a salvação para os meus muitos pecados, Jesus é o meu Criador, Jesus é aquele que me ama, que morreu por mim e eu quero viver para sempre com ele. É assim que nós então conhecemos a Jesus. O apóstolo João diz para nós que Jesus, o Verbo, o Logos, se encarnou e andou entre nós. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quantos o receberam, a todos quantos creram no seu nome, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que creem em Jesus se tornam filhos dele. Aqueles que se arrependam dos seus pecados e creem em Jesus
passam a ter a vida como Deus a tem, a vida eterna, uma vida de abundância, uma vida de perdão, uma vida de paz com Deus, tanto para essa vida quanto para a vida futura. Este é Jesus. Se você não sabia quem era Jesus, agora você sabe. Se você não conhecia Jesus, então agora você pode fazer uma oração comigo e passar a conhecê-lo. Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que as pessoas que estão assistindo esse vídeo possam afirmar com seu próprio coração que são pecadores, que necessitam e carecem da revelação de quem é Jesus. E eu te peço, Pai, revela-te a elas, onde quer que elas estejam, seja qual hora for, seja onde quer que elas estejam agora. Pai, revela-te a elas. E assim elas conhecerão o teu Filho e terão nele a vida eterna. Amém. Amém. Deus abençoe você e até a próxima.